Bem-vindos a mais esta reflexão. Podemos torcer a realidade? Podemos adaptar a nossa necessidade? Sim, isso é um fato, é o que nós normalmente fazemos segundo a natureza humana. A gente precisa entender isto. É normal fazermos isso como ser humano, mas e dentro da vontade de Deus? Este é o propósito? É assim que devemos viver? A gente precisa entender que não. Temos lá, por exemplo, em Atos 24, 5 e 6, algo que diz sobre isso. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste que promove sedição entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Essa é o testemunho perante o governador dos judeus, que falam acerca de Paulo, dizendo que ele era o agitador da seita dos nazarenos e que também tentou profanar o templo. Nada disto era verdade. Quando conhecemos a história de Paulo, todas as suas viagens missionárias em termos de ensinar, de anunciar o reino de Deus e falar acerca do Messias, ele o fazia com decência e com ordem, primeiro anunciando aos judeus e depois aos gentios. Mas o que normalmente acontecia? Os judeus, com inveja, ou aqueles que não ouviam e não recebiam a mensagem, instigavam a um processo em várias cidades para que houvesse uma revolta, uma contestação do que Paulo estava fazendo. No templo, ele simplesmente estava cumprindo a lei, o ritual de purificação. Não levou ninguém, nenhum gentil. O que a gente precisa entender é isso. Mas muitas vezes, para esconder nosso pecado, nosso erro, ou para alcançar os nossos objetivos, nós mentimos. Nós escondemos a verdade, torcemos a verdade, porque um pouco de verdade existe nisso aqui. Ele era uma pessoa que ensinava acerca da seita dos nazarenos, ou seja, acerca do caminho, acerca do testemunho de Cristo, da sua salvação e que ele era o Messias. Mas ele não era agitador, assim como não profanou o templo. Mas na busca do próprio interesse e do atendimento dos interesses religiosos, eles mentiram, eles torceram a verdade. Será que fazemos isso? É estas reflexões que nós precisamos fazer. Nós não podemos fazer isso. Não se trata de uma religiosidade, não se trata de ser religioso. A gente precisa entender que não podemos torcer a realidade. Ser transparente, verdadeiro, honesto, falar a verdade, praticar a verdade, andar segundo a justiça, viver o reino de Deus na plenitude da sua vontade, consciente de quem somos e de nosso papel. Pois somos chamados para sermos imitadores de Cristo, não para andarmos neste mundo segundo a forma de pensar do mundo e que traduz o pensamento do diabo. Mas somos chamados para revelar Cristo, para sermos imitadores de Cristo e revelarmos o Pai. Andarmos na verdade, praticarmos a justiça, sermos o ser humano que Ele planejou para nós, revelando toda a graça, a misericórdia, o seu amor diante das pessoas, fazendo da própria vida oferta em favor do outro, para que ele possa conhecer a Deus, sendo luz no mundo, instrução e expressão da graça e da vontade de Deus. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas, que a gente possa ser, diante de Deus, instrumento de justiça, expressão de graça e de vida a todas as pessoas, crescendo, amadurecendo e revelando o reino segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.